Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, 6h35 da manhã, glória a Deus sobre a sua vida. A missão começa cedo, simples e humilde. É para refutar esses mentirosos, esses impostores da fé, em 2 Coríntios 2,17, certo? Olha só, o segundo vídeo aqui é resposta ao professor. Pedro foi o fundador da Igreja Católica? Não, Pedro ele foi um das colunas, o líder universal da igreja, que 1 Pedro 2, 4, 5, que outros que tornaram pedras vivas para edificar o edifício. Pastor universal dessa igreja é a Quefas, João 1,42. Tanto que Atos Apóstolos 2,14, quem está pregando? Para concretizar a profecia de Mateus 16. Mas vamos lá. Nesta confissão de fé de Pedro de que Cristo era o Messias, Cristo construiria sobre esta base de fé a sua igreja. Ou seja, todos os crentes que vierem a participar desta igreja, assim como Pedro, teriam fé de que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Agora, Sim, professor. Os crentes que estão em unidade com a Quefas, com a Cefa. Tanto que você vê lá em João 21, do 15 17, Cristo dá o pastoreio a Pedro para todos os crentes católico, apostólico, romano, porque a sede, a eleita, 1 Pedro 5,3, é ali a igreja que foi instituída ali na Roma pagã, conhecida como a Babilônia, certo? Que é a igreja eleita, que tem o pastor universal. E todas as comunidades estão em sintonia com esse pastoreio. Simples entender isso, certo? Não é do jeitinho da sua cabecinha que você pensa, não. É de acordo com a escritura, é de acordo com a tradição. teriam fé de que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Agora, o fundamento não é Pedro e sua fé. O fundamento é a própria pessoa de Cristo, como o próprio Pedro reconhece em 1 Pedro 2, 5 a 8 e Paulo em 1 Coríntios 3, 11. Não, Pedro ele está nos ensinando que a pedra angular é Cristo. E quem é as outras pedras que vão edificar esse fundamento? Olha só. Você pega em 1 Pedro, que ele citou, já falei no primeiro vídeo. Essa visão aí não é só do professor, não, cara. É de todos os pastores, ó. 1 Pedro 5,13, a igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho, ó. A eleita, certo? Agora você pega em 1 Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele pedra viva, ó, que os homens rejeitaram, mas escolhida, preciosa aos olhos de Deus. Quem foi a pedra viva, rejeitada, etc, etc. Ó, aos 5, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares, ó. Os materiais do edifício espiritual, um sacerdócio santo, ó, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Olha só, Efésios deixa bem claro. Aí vai estar esses irmãos seguidores desses pastores. Você não sabe interpretar a Bíblia? Etc. Meu irmão, é o que o magistério prega. É o que o magistério crê. Eu acredito que o magistério nos transmitiram. Eu não fico escutando qualquer comedor de farinha aí, nas praças, nas esquinas, esses pastorzinhos, não. Eu ouço o magistério. Foi confiado ao magistério vivo da igreja, que tem um pastoreio, tá, meu querido? Olha só, agora você pega aqui Efésios 2, 20, ó. Olha só, deixa bem claro. Ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ó. Então, e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus, ó. A pedra de ângulo que sustenta a igreja, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico, tem que desenhar para esses caras.
a esposa do Senhor. E as pedras vivas são os apóstolos, que estão edificando com a pregação oral. Primeiro os apóstolos pregaram, depois escreveram pela ação do mesmo Espírito que estava inspirando os apóstolos a pregar oral, tendo por pedra de ângulo que o próprio Deus é o Espírito Santo, certo? Olha só, deixa bem claro. Porque você pega aqui em 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, olha só, 12:28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só, por isso que é fundamento edificado dos apóstolos, porque foi constituído primeiramente na igreja, na esposa do Senhor, professor, os apóstolos. Tem governante, ó. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois tem o dom de línguas, dons de milagres, o dom de curar, de escolher, de governar. Um governante, tem governante. Quem são os governantes? Os bispos. Em comunhão com o bispo de Roma. Olha só, a sucessão continua. Tanto a sucessão petrina e tanto a sucessão apostólica dos apóstolos. E vai seguindo, e vai seguir a integridade. E vai indo. E vai indo. Poderia citar mais versículo aqui, mas está amplo. Já respondemos essa mentira dos professores. Pedro reconhece em 1 Pedro 2:5-8 e Paulo em 1 Coríntios 3:11. Paulo também repete isso em Efésios 2:20. E, portanto, não devemos fazer como os nossos sinceros irmãos teólogos católicos que acabam interpretando Mateus 16, 18 e 19 com base na tradição da igreja. Nós devemos interpretar o texto... Não, professor, aí você já falou uma besteira. Nós, teólogo católico, eu não sou teólogo, e nem historiador. Sou leigos. É simples. Nós temos que interpretar, primeiro, segundo Pedro 20, uso pessoal é proibido, com a interpretação do magistério da mesma maneira que foi pregado e anunciado e seguir a sucessão apostólica. Claro que vocês são teólogos, são professores que não seguem o magistério. Aí vocês interpretam a sua maneira. Se você for pegar um adventista interpretando esses textos, vai dar essa cagada, Mateus 16, 18. Se você for pegar um sebreano interpretando essa passagem, vai ter outra visão. Se você for catar um doutor como, por exemplo, o Lucas Manzoli, diz que é historiador, vai interpretar outra maneira. Se você for pegar o arqueólogo Rodrigo Silva, doutor, vai interpretar outra maneira. E por aí vai. Não, o magistério só tem uma interpretação. É uma só igreja. Ponto final. Se tiver católico teólogo discordar disso, é heresia, porque o magistério que nos guia com a jurisdição e o pastoreio universal, de acordo com foi a igreja primitiva. A Bíblia diz também que 1 Pedro 5,3, que essa igreja é a eleita. Romanos 1,8, que Paulo diz, a fé romana. Olha só, mas foi Constantino que fundou a igreja. Não, meu irmão. Os imperadores, eles só deram liberdade de culto. O imperador Teodósio que oficializou, mas a igreja é romana, porque ela estabilizou ali em Roma. Com o pastoreio universal. Por isso que esse termo é romana. Não é porque os imperadores oficializaram, não, meu irmão. A sede é lá. Por que Babilônia? Porque ali era pagão. Não quero usar esse paganismo para perseguir a igreja. É simples, meu irmão. Simples. Mas vamos lá, né? Com base na tradição da igreja. Nós devemos interpretar o texto com base na compreensão de outros apóstolos. O que outros apóstolos entenderam do texto? Então, se Pedro e Paulo entenderam que Cristo era o fundamento da igreja, é óbvio
que Cristo não estaria dizendo algo contrário daquilo que os apóstolos vieram a compreender. Uma observação. Cristo, ele é a pedra de ângulo, ele é o fundamento também, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então, Cristo também, ele é o fundamento também. Ele é o fundador e é o fundamento. Por quê? Fundador e o fundamento. Porque Cristo ensinou os seus apóstolos. Os apóstolos estão fazendo o que foi ensinado pelo seu fundador. Como vai dizer aqui, olha só. João, olha só. Quando você pega a Bíblia já refuta esses caras. Por isso que os caras ficam brabos aí nos vídeos aí. Porque a Bíblia não é contraditória. A teologia, a história humana, eles destroem. Fala que a patrística não foi os pais apostólicos e tem jumento que acredita. Etc, etc. Porque não vai estudar a tradição da igreja. Antes de 1517, Martinho Lutero surgir, só tinha uma só instituição. Depois que Martinho Lutero veio com a sua rebeldia querendo reformar a igreja, saindo da igreja, se reforma a igreja dentro da igreja, tem essas divisões, pô. Cada uma interpreta a sua maneira. E a palavra diz, 2 Pedro 2, 1:20. 1 Pedro 1:20. O pessoal da interpretação da escritura é proibida. É o magistério. Quem é o magistério? A quem foi constituído. Os apóstolos. O ministro da nova aliança, 2 Pedro, ou 2 Coríntios 3:6. Sobre o pastoreio, João 21, do 15 17. Atos dos Apóstolos 15 ali, Pedro coloca a casa em ordem, porque a igreja ali de Jerusalém, bispo de Jerusalém, queria seguir rito farisaico. Mas Pedro falou, não, é a graça e ponto final. Colocou a casa em ordem. Olha só. João 16, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. O Espírito Santo, meu querido. Vamos terminar aqui, né? Óbvio que Cristo não estaria dizendo algo contrário daquilo que os apóstolos vieram a compreender, tá bom? E quanto a existir só uma religião, o ideal seria que desde o início do mundo todas as pessoas adorassem ao Deus verdadeiro. Mas infelizmente isso não aconteceu. Satanás corrompe todas as coisas, inclusive ele pode corromper a própria religião. E o detalhe é que a igreja cristã primitiva, né, quando se uniu com o Império Romano por volta do século IV, surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas foi por volta do século IV. Dizer que Pedro fundou a Igreja Católica também não é uma verdade histórica, né? O catolicismo romano foi fundado da união entre judeus cristãos primitivos, não é, com o Império Romano. Então, na verdade, é uma instituição que tem, sim, aspectos muito positivos, mas que quando houve essa mescla entre cristianismo e romanismo, elementos pagãos se infiltraram dentro da igreja. E, obviamente, cristãos estudiosos da Bíblia não iam ficar de braços cruzados, vendo entrar imagens de escultura para serem veneradas, culto a anjos, intercessão de santos, eles não iam ficar de braços cruzados. E por isso, também por causa das indulgências e outras coisas, surgiu o movimento protestante. Então, o movimento protestante é uma clara demonstração de que o cristão não pode ficar de braços cruzados quando vê doutrinas erradas entrar na igreja. O cristão tem que fazer alguma coisa, né? Não podemos ficar acomodados como se as verdades de Deus pudessem ser rejeitadas de qualquer maneira. Muito bem, professor, muito bem. Você pode mandar... Aqui ele falou um pouco da história, século IV, não, foi século III. 313. O imperador Constantino cessou a perseguição. Em 380, o imperador Teodósio oficializou a igreja estatal do Império Romano, porque já era romana, porque a sede já estava ali em Roma. Foi martirizado Pedro e Paulo, que são os edificadores dessa igreja que está ali em 1 Coríntios 5:13. Assim, mas entrou a cultura pagã, etc, Constantino. Meu irmão, o imperador caiu aos pés da igreja. O Império Romano, o maior império que tinha, caiu aos pés da igreja. Como diz a profecia,
Se a igreja de Cristo, sim, quem se corrompe, a igreja de Cristo não se corrompe, meu irmão. Quem se corrompe é as pessoas. Que a profecia de Cristo jamais será tardada. Olha só, Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno prevaleceram contra ela? Sim, ali do Império Romano, onde foi estabilizada a sede, claro que tinha muita idolatria. Muitos deuses, como o culto a Deus Mitra, como o culto a Deus Sol, que o Constantino prestava. Mas Constantino teve a revelação sobre esse sinal vencerá. Sinal da cruz. E o imperador venceu a guerra. E ele se converteu, porque a sua mãe clamava, orava para essa conversão, porque a sua mãe era católica. Olha como o império cai aos pés da igreja. Ah, mas o cristão não ia ficar de braço cruzado. Aí nasce a reforma protestante. Foi protestar. Já que sim, você diz, entre aspas, que a igreja católica se corrompeu, porque o Martinho Lutero, ele não reformou a igreja dentro da igreja. Não, preferiu sair. Cobrando indulgência, já provamos para isso que é mentira, que o Papa não estava consciente de nada disso. Foi o pregador da época que se embananou. Ah, mas as imagens de escultura, meu irmão, 1 Reis 6, 22, 35, é cheio de imagens de escultura. Não vem com essa conversa. Que a gente já refutamos vocês sobre esse assunto de imagem, etc. Olha como o cara, a teologia católica é a verdadeira, pô. Mas tem uns teólogos católicos também que, pelo amor de Deus, pô. Simples. O cara vai lá, faz uma teologia adventista, o cara faz uma teologia luterana, o cara faz uma liturgia ou uma teologia calvanista, vai dar essa confusão, pô. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa, outro vai falar outra coisa. O que a história diz? A história do primeiro cristãos. É essa história que você tem que seguir. Não o cara fez uma teologia, uma filosofia e vai destruindo. Olha só que interessante. É simples, meu irmão. Todo aquele paganismo, toda aquela idolatria ali romana caiu por terra, pô. Tanto que o Papa Fox da época foi exorcizando os cultos ali que tinha ali naqueles templos do Deus Mitra. Interessante. Consagrou tudo e colocou as imagens via sacra, as relíquias e por aí vai, pô. Não é questão da história, mas tá ótimo. Eu fico com a Bíblia. Porque você quer entender uma tradição de 2000 anos, pô. Por mais que o cara seja inteligente, doutor, é uma tradição de 2000 anos, pô. Salve Maria, sou missionário, Senhor. É muito estudo, pô. Glória a Deus. Eu tô estudando um pouco. Mas o que me dá esse respaldo é aqui, ó. Qual é a verdadeira igreja primitiva ali que a Bíblia nos conta? Tem que seguir isso até hoje. Se tem padre falando outra coisa, se tem padre pregando outra coisa, a Bíblia me fala outra coisa. Simples entender isso, meu irmão. Salve Maria, sou missionário, Céu Roberto. E as portas do inferno jamais prevaleceram contra a igreja.